A curvatura da Terra tem sido posta em dúvida por negacionistas da ciência desde a antiguidade, ora por convicções religiosas, ora por ignorância, que muitas vezes não tem nada a ver com a escolaridade do terraplanista. Alguns ditos doutores e engenheiros estão entre eles. Bem-vindos ao canal Antônio Vieira. Eu sou o professor Vieira e o propósito deste canal é colaborar com a educação em geral e, em particular, reforçar o ensino dos profissionais que têm a topografia como eixo diretor. Não é um canal especializado ao combate de terraplanistas, mas como aborda assuntos que tratam da determinação da forma e do tamanho da Terra e o seu mapeamento, sempre que se tangenciar a seara do terraplanismo, aproveita-se a oportunidade para contribuir no combate à ignorância, ao negacionismo e aos fanáticos defensores dessa hipótese. Nesta parte 6, damos continuidade ao estudo das superfícies curvas, seguindo os passos de Gauss, mostrando como ele provou a curvatura da Terra. Veja este vídeo até o final para entender a confusão que Gauss causou na cabeça dos terraplanistas daquela época. Gauss confirmou a forma esférica da Terra, que na antiguidade grega teve seu tamanho determinado por Eratóstenes. No século XVII, Cassini e Newton comprovaram sua forma elipsoídica e futuramente vamos tratar desse assunto. Em aulas anteriores, mostrei como Gauss constatou a forma da Terra, que não era plana, ao medir o excesso esférico de um triângulo, para apoiar o levantamento topográfico do Reino de Hanover, cujos passos estamos seguindo nessa série de vídeos. Aqui vemos a Terra e um triângulo esférico, cujos lados são três circunferências, três círculos máximos, cujos ângulos internos aos vértices A, B e C são alfa, beta e gama. Então, nesse triângulo esférico, a soma dos ângulos internos, alfa, beta e gama, subtraída de 180 graus, fornece o excesso esférico, como Gauss constatou no seu levantamento de Hanover. Nesse levantamento, os triângulos que ele media, comparados com o tamanho da Terra, eram relativamente pequenos, cerca de 10, 15 quilômetros de lado. Então, em outra região, que não aquela da Prússia, ele fez medir um grande triângulo com cerca de 100 quilômetros de comprimento para seus lados e constatou, após subtrair os seus ângulos, os seus erros de medição, que o excesso esférico era 15 graus. Para um triângulo esférico que cubra um octante da Terra, o excesso esférico será maior, porque maior será o excesso esférico quanto maior a área abrangida por esse triângulo. Então, num triângulo, numa superfície esférica, em que as diferenças de longitude fossem 90 graus entre esses lugares, formaria-se esse triângulo triretilátero e triretângulo, em que o excesso esférico é 90 graus, somando-se os três ângulos internos, subtraindo de 180 graus, fica então com o valor da diferença, 90 graus, que é o excesso esférico. Essa área desse octante é 1/8 da área da superfície esférica, que é 4πr². Agora, como é que Gauss mediu a área de um quadrilátero sobre uma superfície curva?
Isso foi fundamental para ele partir para essa prova da curvatura da Terra, né, da medição da curvatura da Terra e da teoria das superfícies. Das superfícies curvas, Gauss adotou, então, um quadrilátero, né, com esses lados. Já vimos em aulas anteriores que o comprimento desses arcos e ao longo, né, da curva dessas curvas paramétricas são como se fossem os comprimentos dos arcos de meridiano e arcos de paralelo na Terra, né? Gauss, na sua triangulação, ele conhecia os ângulos formados entre os lados dos triângulos e a posição desse triângulo com a posição dos vértices. Nós já vimos em aulas anteriores que esses parâmetros, essas E e G que estão debaixo do radical, eles são determinados através de derivadas parciais naquele ponto. Então Gauss se propôs a determinar, né, queria achar a fórmula que daria em função desses parâmetros de uma área infinitesimal. Então esse paralelogramo, né, que tem esse ângulo ômega igual à soma desse θ1 mais θ2, né, que são ângulos correspondentes, esse paralelogramo é pequeno, infinitamente pequeno, nós podemos considerar seus lados paralelos, então ômega é igual a θ1 mais θ2, que são, então, os ângulos correspondentes. A área de um paralelogramo é o comprimento de um lado pela altura do paralelogramo. A altura desse paralelogramo, que seria a distância entre os dois lados paralelos, é então raiz de G, está esse lado aqui, forma-se aqui um triângulo retângulo, ao baixar essa perpendicular, raiz de G dV, que é o comprimento desse lado aqui do paralelogramo, pelo seno desse ângulo θ. Então, assim permite-se calcular a área, porque conhece-se o lado ds, esse ângulo é conhecido, ele é medido, então a área do triângulo elementar será o M', né, que é esse lado, M' vezes o P', que é a altura do paralelogramo. A área elementar, então, substituindo-se esses segmentos, esses arcos, né, M' e o P', pelos valores obtidos em função das coordenadas U e V, né, dessas quantidades fundamentais de Gauss, nós temos, então, a área dada por essas expressões, já colocado em termos dessas quantidades fundamentais de Gauss e das suas variáveis paramétricas. Botando-se o raiz de G debaixo do radical, ficamos então com a área do triângulo elementar calculada por essa expressão. Lembrando que o cosseno do ângulo ômega, nós já calculamos esse cosseno em aulas anteriores, em função dessas quantidades fundamentais de Gauss, e sabendo que a fórmula fundamental da trigonometria esférica é essa, seno ao quadrado de θ mais cosseno de ômega mais cosseno ao quadrado de ômega igual a 1. Então, colocando-se o valor de cosseno ao quadrado de ômega, dado por essa fórmula já conhecida, por essa expressão já conhecida, explicitando-se o seno na expressão seno ao quadrado extraindo da raiz quadrada, nós ficamos então aqui com o valor, com a expressão do seno de θ em termos das quantidades fundamentais de Gauss. É só então colocar esse valor do seno de θ aqui na expressão do seno de ômega, no valor da expressão da área elementar. Isso então dá essa expressão.
simplificando raiz de EG com raiz de EG, o elemento de área, o elemento da área elementar, né? A área elementar desse paralelogramo é essa expressão aqui, raiz dessas quantidades fundamentais du dv, sendo essas diferenciais du dv incrementos aos parâmetros u e v traçados sobre a superfície, como vimos nas aulas anteriores. Então, a área sobre as superfícies curvas, passando agora daquela área elementar para áreas finitas, considerando ΔA índice S com ΔA como áreas de dois quadriláteros esféricos finitos sobre a superfície esférica qualquer, e já chegamos a essa expressão do elemento de área, então integrando esse elemento de área entre os limites de U e V, que abrangem essas áreas finitas, AS e A, nós teremos o valor dessas áreas ΔS numa superfície e ΔA em outra superfície, né? Fica aqui as expressões, esse símbolo aqui é o símbolo de integral dupla, então como vocês sabem de derivadas parciais, no caso da derivada, quando se deriva em relação a uma variável, a outra é considerada constante, e nessa questão da integração dupla é a mesma coisa. Quando vai se integrar em relação, por exemplo, à variação do U, que abrange uma daquelas áreas, ΔS, a outra variável V permanece constante. E depois faz-se a integração considerando a outra variável constante, V, nos limites da variável V que abrangem aquele quadrilátero que mostramos lá que conhecemos, né? Então já temos então aqui áreas de duas quantidades. Então a curvatura de Gauss, chamada curvatura integral de uma região da superfície, ela depende da área da sua imagem esférica. Então nós temos aqui uma superfície, essa superfície azul, e aqui temos uma região ΔA, que foi aquela que obtivemos a partir da integração que fizemos. E essa outra área ΔS que estamos vendo aqui é uma área da imagem esférica dessa superfície, dessa região. Então essa área amarela, ΔS, ela aparece colada aqui nessa área azul. Mas para facilidade de raciocínio, eu transladei ela para cima e na realidade ela estaria colada. Então a área dessa superfície azul, uma superfície qualquer, ela depende da área dessa sua imagem esférica. Essa imagem esférica, no caso, né, uma esfera, vocês já viram muito falar da esfera de Gauss, ele sempre vai fazer a representação de qualquer superfície, primeiro nessa sua esfera de Gauss, nessa área esférica. Então essa área ΔS, que é a sua imagem esférica, é aquela esfera de Gauss que vocês já viram muito na topografia e na geodésia. Esse conceito de curvatura de uma região, em termos da sua imagem esférica, né, do valor da sua imagem esférica, ali na região de contato, esse conceito já era conhecido no século XVIII, na escola politécnica. Isso era conhecido por Monge, que era professor da escola politécnica, Lagrange, Euler, todo esse conceito já era conhecido e Gauss conhecia ele também. Então a curvatura de Gauss, no caso, Gauss definiu a curvatura, isso já é a definição de Gauss, como sendo a razão desse quociente, o quociente entre essa área da imagem esférica da superfície próximo assim na região de contato, né, pela ΔA, pelo valor da área nessa superfície objeto, na superfície que ele está querendo mapear. Então a curvatura será o limite desse quociente quando esse ΔA tende para zero. Então ali ficarão aqueles invariantes que eu já falei a vocês nas aulas anteriores, as direções e
a curvatura sendo invariável, invariante. A curvatura da superfície e a curvatura dessa imagem esférica é a mesma, ela não varia. A curvatura de Gauss, está aqui a definição dele, é o limite do quociente das áreas correspondentes da imagem esférica e desse quociente da imagem esférica sobre a superfície ao tender ambas para zero, né? Uma curiosidade que pode se despertar daqui, né, pode se destacar daqui, é que reparem só, se antes de chegar a zero, pela natureza dessa superfície que Gauss estava usando, se esse limite aqui, se essa razão ΔS sobre ΔA, se essa curvatura, se ΔS fosse maior que ΔA, a curvatura seria maior do que 1. Se essa curvatura aqui, se ΔAS fosse igual a ΔA, a curvatura seria 1. Então seria o caso da geometria euclidiana. Gauss deduziu, ele teve um insight das geometrias não euclidianas ao chegar a esse ponto no estudo da sua teoria das superfícies, isso na década de 1810, ali depois de 1807, né, perto de 1810, por ali, ele trabalhando nesse levantamento de Hanover. E quando essa curvatura for menor do que 1, isso quer dizer que esse denominador é maior que o numerador. Então, surgem aqui as três geometrias. Nesse caso da curvatura maior do que 1, é o que futuramente Riemann, lá em 1854, definiu como sua geometria, a geometria de Riemann, como K igual a 1, a geometria de Euclides, e K menor do que 1 seria a geometria de Lobachevsky ou de Bolyai, que é devido assim a esse húngaro. Lobachevsky era russo e o Bolyai era húngaro. Conta a história da matemática que quando Bolyai, que era amigo de Gauss, né? O pai do Bolyai era amigo de Gauss, quando foi comentar com Gauss sobre essa geometria que o filho dele tinha chegado ao parecer, diz que Gauss disse, olha, eu sabia disso há muito tempo, só não quis, sabia que ele chegou a essa conclusão há muito tempo, só não quis me pronunciar para não tirar o entusiasmo do jovem oficial. Ele era húngaro, era do exército húngaro. Então Gauss já conhecia essas geometrias não euclidianas do seu estudo dessas curvaturas. Então, a curvatura de Gauss, portanto, ela vai ser então a integral da curvatura, né? A curvatura vezes o incremento dessa área. Então, Gauss chamou a essa integral dupla, de curvatura total ou curvatura íntegra da região R, dessa região que é a imagem esférica da superfície que está querendo determinar, que está querendo mapear, que está querendo transformar. Newton e Leibniz já tinham no século lá 17, né, 16, né, 1670, por aí, século 17, eles já tinham feito esse estudo da curvatura de uma curva, e Gauss se inspirou também nessa analogia da curvatura de uma curva, quer dizer, no espaço bidimensional, no espaço assim do plano, no plano com a curvatura daquela superfície dele, né? Então Newton e Leibniz, eles ao determinar a curvatura dessa curva C, eles consideravam uma tangente tirada a curva no ponto P, e essa tangente ela se movia ao longo da curva
durante o percurso de um arco ΔS. Então, tirando-se uma normal à tangente desse ponto P' e P, que seria nos extremos desse arco ΔS, essas duas normais convergem no centro de um círculo, e esse círculo é chamado círculo osculador. Esse círculo beija, ósculo quer dizer beija a curva ao longo desse arco. E esse raio aqui, ρ, é o raio do círculo osculador. Através do produto do raio ρ por esse ângulo delta θ, né, que é o ângulo de contingência, esse ângulo aqui formado entre as tangentes da curva nesses pontos, pode-se determinar uma relação entre o comprimento do arco e essa variação do seu ângulo, do ângulo da tangente. Dessa expressão, colocando-se dessa forma, 1 sobre ρ fica sendo sobre ΔS, Δθ sobre ΔS. O inverso da Newton e Leibniz chamaram de curvatura. Quanto maior o raio de curvatura, menor será a sua curvatura, menor será aquele variação da tangente, né? Então, quando P' tende para P, a curvatura da curva C fica sendo essa. A curvatura da curva C é então o limite quando Δθ, esse quociente Δθ sobre ΔS, quando ΔS tende para zero. E reparem que é o jeitão da curvatura da superfície que Gauss chegou lá. No limite, a curvatura fica sendo, então, o dθ sobre ds, que é a variação daquele ângulo da tangente sobre o tamanho daquele arco infinitesimal. Essa fórmula generaliza as curvaturas, né, no caso de curva plana, mas ela tem uma analogia muito forte com a curvatura de superfícies. Então vamos considerar aqui, no caso aqui, continuando o estudo, uma fronteira dessa região R, e essa fronteira da região R, essa imagem esférica dessa superfície roxa aqui, essa imagem esférica da superfície, ela tem um contato que pode ser uma fronteira que pode ser contornado por uma poligonal. Essa poligonal tem K vértices que eu representei aqui, e a distância entre cada ponto é uma distância, né, um lado do polígono, e o ângulo externo, θ1, θ2, θ3, são os ângulos externos desse polígono que faz a fronteira da área dessa imagem esférica, dessa região R, com a superfície que se está querendo representar. Então, essa poligonal, ela limita essa região e os seus ângulos são externos. Cada lado externo, cada lado dessa poligonal tem sua própria curvatura. Esse lado, teoricamente, ele não é plano, é uma geodésica. Isso é um lado geodésico. E eles têm uma curvatura intrínseca dele. Então nós temos aqui, por exemplo, que essas curvaturas do lado geodésico, elas sofrem uns saltos. A curvatura tem um valor nesse lado, quando sofre um salto e vai tendo curvaturas assim, cada lado vai tendo essa curvatura, que seria então dado por essa variação no limite, né? A variação desses ângulos externos em relação ao comprimento da geodésica desse ds. Então essa é a curvatura geodésica, como Gauss chamou, curvatura do lado geodésico, a curvatura geodésica do lado. Esse dθ é aquela variação da curvatura do respectivo lado, cada lado tem uma, né? Logo, esse dθ será então o produto da curvatura de um lado vezes o comprimento do lado. Isso é aquela expressão que acabamos de ver no slide passado. Em cada vértice, esse ângulo dá
um salto, e a variação total desses ângulos, né, a variação total seria a soma dos ângulos externos de um polígono. Nós sabemos que é 360 graus. Somando todos aqueles ângulos externos, desde o θ igual a 1 até o θ igual a K, temos 360 graus, ou 2π. Então a curvatura, essa curvatura da imagem esférica, ela é composta de duas parcelas. Temos que ter a curvatura da fronteira, né, dada por aqueles lados geodésicos, que nós já sabemos que vale 2π. E tem também a curvatura da região. Essa curvatura 2π é essa soma dos ângulos externos da poligonal, que no limite, né, quando fica no infinitésimo, é kg, curvatura geodésica do lado, vezes ds. Faz a integral daquele contorno. E a curvatura da região é a segunda parcela. Essa região S também tem sua curvatura. A curvatura dela é dada por aquela integral dupla, que é aquele K, a curvatura da imagem esférica, já vimos em slides anteriores, vezes a área incremental, aquele diferencial de área que nós já sabemos a expressão dela. Daí saiu o teorema de Gauss-Bonnet. Se uma região é simplesmente conexa, isto é, tal que por contração a poligonal que a limita, composta por K arcos, possa ser reduzida a um ponto nessa região R, vai se reduzindo, né? Então as integrais da curvatura geodésica de cada lado se anulam. Os lados ficam tão pequenos que a sua curvatura pode ser anulada. Então aqui tem a curvatura geral, né, que é dada tanto para a fronteira, né, por aqueles lados geodésicos, e a curvatura aqui da imagem esférica, no caso, as curvaturas dos lados geodésicos se anulando, essa curvatura aqui da imagem esférica fica sendo igual ao dθ, a soma dos ângulos externos da poligonal. Então aqui fica a expressão da curvatura total da região. A curvatura total é a soma daqueles ângulos externos da poligonal. Agora, esse triângulo de Gauss-Bonnet, o Gauss-Bonnet publicou esse teorema. Gauss-Bonnet publicou esse teorema em 1848 no Jornal da Escola Politécnica de Paris, como sendo uma generalização do teorema de Gauss. O teorema de Gauss, o Gauss estabeleceu o teorema dele a respeito dessa curvatura das superfícies lá em 1810, 12, por aí, trabalhando lá naquele levantamento. Para a curvatura integral do polígono geodésico, para chegar aqui praticamente a gente demonstrar o teorema de Gauss, é dada pelo seguinte, né? O Gauss, no seu estudo, ele mediu e provou que a Terra não era plana pelo excesso esférico, a soma dos ângulos internos de um triângulo. E esse estudo da curvatura que ele fez na teoria das superfícies, pelo que vimos até agora, é baseada nos ângulos externos da poligonal de contorno. Então é preciso passar para fazer a comparação entre esses conceitos de ângulo externo, do teorema de Gauss, para ângulos externos e internos, passar dos ângulos externos da fronteira para os ângulos internos do polígono. Então, em cada vértice da poligonal de contorno, nós estamos vendo aqui uma relação do ângulo externo com o interno. Então, qualquer ângulo interno, né, esse ângulo aqui externo, isso aqui sendo o prolongamento de um lado, o ângulo externo é igual a 180 graus menos o ângulo interno. Então, com isso, tem-se
a correspondência entre cada ângulo externo do polígono, da poligonal de contorno, lá da fronteira, com os ângulos internos. Então, fazendo essa soma dos ângulos externos, que é aquela que entra no teorema lá de Gauss-Bonnet, que Gauss já tinha deduzido isso há muito tempo, vai sendo igual. Esse primeiro membro aqui é somado, é a soma de todos os tetas, de 1 até k. Aqui é a soma de todos esses πs, nós temos aqui k parcelas, então tem kπ, e aqui menos a soma de todos esses ângulos internos, que é menos o somatório de todos os alfas, desde 1 até k. Então já temos aqui essa expressão. E essa expressão aqui, somatório dos ângulos externos da fronteira, no limite, quando fica muito perto, que a curvatura do lado geodésico se anulou, nós já sabemos que é a curvatura íntegra da superfície, que, como Gauss definiu. Então, essa curvatura aqui, como está aqui, substituindo ela aqui, fica sendo a soma, né, 2π, ela vale 2π, esse somatório de K vale 2π, que é igual a esse segundo membro aqui, kπ menos o somatório desses ângulos internos. Trazendo-se esse kπ para o primeiro membro, ele vem como negativo, e esse somatório vindo aqui para esse primeiro membro vem como positivo. Então nós ficamos aqui com essa expressão do teorema de Gauss-Bonnet. Então a curvatura, essa curvatura aqui, no caso no limite, né, quando a curvatura do lado geodésico, quando o lado geodésico é muito pequeno, é dado por essa expressão. Aí entra o nosso Gauss. Quando k é igual a 3, imagina aqui, se o k é igual a 3, é porque esse polígono aqui é um triângulo, tem 3 lados, né? Então, k sendo igual a 3, colocando o k igual a 3 aqui, fica sendo então essa integral, essa curvatura aqui, sendo igual à soma dos ângulos internos menos π. Aqui, que é o teorema de Gauss para a curvatura. Gauss ficou tão assim, extasiado que ele chamou esse teorema de teorema egregium. Então, a curvatura integral do triângulo geodésico, aquela curvatura, né, que acabamos de ver, é igual ao excesso da soma dos ângulos. Aí já sabe que na triangulação, no triângulo, os ângulos são internos, nem precisa botar ângulos internos, sobre π radianos. Esse é o teorema de Gauss. Está aí o teorema de Gauss como sendo o teorema egregium, que ele chamou. Agora, imaginem a cabeça dos terraplanistas daquela época. Eles existem desde a antiguidade, né, de 4.000 a.C., já existiam terraplanistas, né? Imagina ali aqueles terraplanistas do tempo de Gauss. Quando Gauss fazia esses estudos e provava que a Terra não era plana. Então, o conceito que Gauss tinha de uma superfície era como se fosse uma capa exterior à superfície, né? Imagine uma capa, um invólucro que se colocasse num sólido tridimensional, e essa capa poderia ser, ela se desprendia do sólido, no caso se desprendia da Terra sólida, né, do corpo da Terra, e podia ser estendida num plano. Isso então levou os terraplanistas a viajar, né? Então teve um terraplanista que escreveu um romance, o nome dele é o E.A. Abbott. Ele escreveu um romance em 1884 e publicou, né, em 1884, denominado Flatland, um romance de muitas dimensões. Flatland, em inglês, quer dizer a terra plana. E ele de tanta repercussão que teve, que deveria ter tido Gauss, né, aquelas teorias dele, que a Terra, provando que a Terra não era plana naquele tempo, como ainda hoje, né? Então isso aqui é o romance, né, uma ilustração do romance do Abbott,
que para os terraplanistas, esse reino dele era de terra plana, era tudo em 2 dimensões. Eles não admitiam 3 dimensões. Esse Abbott, ele extrapolou, tudo nele era 2 dimensões, as pessoas tinham 2 dimensões, eram como sendo assim, aqueles estendidos naquele plano, era uma terra plana na acepção da palavra. Então, tal como os terraplanistas modernos, aqueles habitantes de Flatland eram incapazes de conceber a curvatura da Terra. Eles se imaginavam vivendo num plano alheios a qualquer espaço em 3 dimensões ao seu redor. Quando Gauss mediu o excesso esférico de um triângulo para provar que a Terra não era plana, eles teriam ficado irritados, eles teriam ficado confusos e teriam gritado: Gauss é mentiroso, a lente do teodolito que ele usou é olho de peixe. O Duque de Hanover e o rei querem nos enganar. A Terra é plana, até a segunda ordem, está na Bíblia. E tinha uns que falavam também como hoje, deveriam ter falado, né? Se Gauss se acha tão esperto, quero ver se ele consegue provar que a água faz curva, como esses de hoje que procuram logo fugir, quando não tem argumentos para derrubar o que se está mostrando ali, eles fogem. Quero ver provar que a água faz curva. Mas não teve jeito. Os terraplanistas espernearam, mas não adiantou. A muralha de gelo derreteu aí na borda da esfera. Ela derreteu, acabou a Terra plana. Como os terraplanistas do século XX vão reagir a Gauss? Como é que vocês acham que os terraplanistas de hoje, vendo um vídeo desse, com Gauss provando que a curvatura da Terra, já provamos no vídeo passado, ele medindo a soma dos ângulos internos do triângulo, achando lá 15 segundos que a Terra não era plana, se o triângulo fosse plano, daria 180 graus cravado. Como é que os terraplanistas de hoje vão reagir? Escreva nos comentários. Bom, senhores, terminamos. Este foi mais um vídeo. Aproveitei para fazer essa viagem pelo terraplanismo e espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, e os terraplanistas, espero o dislike deles, e coloquem esse vídeo aí nas suas redes sociais, divulguem esse nosso canal. Os que ainda não se inscreveram, se inscrevam. E continuaremos nos próximos vídeos a seguir os passos de Gauss. Este vídeo faz parte da teoria de Gauss, nessa linha que nós estamos seguindo para fazer a dedução da sua projeção conforme. Então, até a vista, pessoal!